estamos aqui para entrevistar o professor Cleiton Luan sobre o assunto da ditadura militar, repressão, censura e os direitos humanos. Bom, vamos para a primeira pergunta. Qual a importância dos direitos humanos na atualidade? Boa tarde, Beatriz. De modo geral, a gente vai considerar que os direitos humanos têm um processo histórico. Normalmente, os direitos humanos estão associados à liberdade, igualdade e justiça. Na atualidade, a gente traz mais um direito humano, que é o direito à equidade. Igualdade entre os homens, que todos são iguais perante a lei. Justiça, todos devem ser tratados iguais pela lei. Equidade é quando você tem as oportunidades justas. Pela igualdade, todos temos as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Já a equidade, ela é sinônimo de inclusão. E na atualidade a gente discute direitos humanos como sinônimo de inclusão. Como ocorreu a redemocratização do país? O processo de redemocratização, ele ocorre normalmente quando o país, uma república no caso, sofre um atentado aos direitos humanos e à democracia. No caso, quando ele passa por um período ditatorial. O Brasil em si ele teve dois processos de redemocratização. O primeiro no Estado Novo, em 1945, após o governo de Getúlio Vargas, e o segundo que começa ali na década de 70 e se estende até 1985. O processo de redemocratização em si, ele reflete as lutas pelos direitos humanos, a luta pelo direito à liberdade de expressão, o fim da censura, o fim do governo ditatorial autoritário, e reflete também a questão de como você trabalha na sociedade em si. No caso do Brasil, nós somos uma república, nós temos que trabalhar a democracia. No período ditatorial não tinha essa democracia, o poder do povo. Qual foi a importância da música e da cultura na questão da resistência à repressão? Pronto. Ao longo da história, tanto a música como a cultura, a arte e a educação, elas sempre são utilizadas como uma forma de luta, de resistência. Vamos considerar o seguinte: se a gente fazer um paralelo da idade contemporânea, da ditadura, com a pré-história, com a idade antiga. Quando surge o teatro ele tinha duas formas. Uma que era a tragédia, para denunciar os males, as tristezas da vida humana, e outra que era a comédia, para satirizar os problemas da sociedade. Como assim satirizar? Em parte, quando você não tem o direito de expressão, a liberdade de se expressar, as pessoas utilizam em si a questão da sátira mesmo. Você vai criticar de forma satirizando, com uma piada, uma comédia. No contexto nós temos também a música. Podemos citar exemplo, Chico Buarque, que é um dos mais famosos. Chico Buarque com a música Cálice, ou Apesar de Você. Caetano Veloso, podemos citar também com a música Proibido Proibir. Um dos mais clássicos do Legião Urbana é Que País é Este? Foi uma música que tocou bastante durante o período militar. Temos também Elis Regina. Elis ela se junta a nós com o Bêbado e o Equilibrista e com nossos pais. Muitos artistas utilizavam a música como uma forma discreta de denunciar os males da sociedade, dizer o que a sociedade estava passando, como o governo tratava eles, mas porém eles não poderiam falar isso de forma aberta, explícita. Então eles utilizavam a linguagem mais artística. Por exemplo, Cálice, ele é escrito referente ao cálice, uma taça de vinho. Mas ele pode ser entendido também como um cálice do ato de se calar. Porque existe a falta de interpretação, a falsa análise e que não houve corrupção durante esse período. Pronto. Quando você não pode reclamar, todo mundo vai pensar que está tudo bem. Quando não tem liberdade de imprensa, os jornais não podem publicar algo que vai contra o governo. Se ninguém critica, é porque ninguém está insatisfeito. A lógica é simples. Se não há representatividade, se não há uma queixa do problema, o problema não existe. Aí na ditadura, como não era permitida essa crítica, logo se ninguém estava reclamando do governo, o governo era sensacional. Ninguém reclamava da ditadura, era sensacional. Ninguém reclamava da fome, não existia fome. É uma lógica bem simples. Se o problema não é comunicado, ele não existe. Pronto. Muito obrigada, Cleiton. Por nada. Depois eu mando